aí, gente, como eu falei, o nosso primeiro assunto de hoje tem a ver ali com os nossos professores. Afinal de contas, quando a gente vai fazer o Enem ali de 2000... O Enem de qualquer ano, né? Mas especialmente de 2024, a gente conta ali, né, com o apoio dos nossos professores, com tudo que eles passam pra gente aí durante o ano. E essas provas estão chegando, Edivan Martins. Pois é, por incrível que pareça, porque o ano passa muito rápido, né? E as provas do Enem deste ano de 2024 estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. E aí, com o exame se aproximando, gente, milhões de jovens em todo o Brasil aí na reta final, pensando nessa reta final, se preparando para essa reta final, para um dos momentos mais importantes de suas vidas acadêmicas, sim, né? A gente, como é um pouquinho, só um pouquinho assim mais velho, a gente fazia o vestibular. Hoje em dia o vestibular é o Enem, né? Então, o pessoal está se preparando para esse momento que é, claro, de suma importância, né, para nossa vida. E aí, gente, existe aquela pressãozinha básica, né? A gente se pressiona, a família às vezes pressiona, tem todo, né, um processo. E a pressão, né, para obter um bom desempenho pode gerar ansiedade, pode gerar nervosismo, especialmente nesse último mês, né, antes aí das provas. A gente fica nervoso porque não fica pensando assim, será que eu estudei tudo que eu tinha que estudar? Será que tá tudo dentro da cachola? Pra quando chegar lá o dia da prova, né? E aí, pra ajudar a gente a entender, gente, como os estudantes podem se preparar emocionalmente, que eu acho que isso é uma das coisas principais hoje em dia. Antigamente a gente não tinha muito isso, né? De se preparar emocionalmente. Talvez, não sei se era melhor ou se era pior, né? Mas a gente tinha uma conjuntura diferente também, né? Mas eu acho que hoje essa preparação emocional é de suma importância para esse desafio, né? E a gente tá recebendo hoje, gente, a Isis Barreto tá conosco. Ela é psicóloga do Colégio SEI, Romualdo Galvão e Roberto Freire. E vai trazer aí algumas dicas, algumas ideias, um pouco de alento também, né, Isis, pro coração aí dos estudantes que estão nessa preparação, que é tão importante que não tem como não se sentir pressionado, né, Isis? Seja muito bem-vinda pra gente tratar um pouquinho aí desse último mês e pensar, né, o que a gente pode fazer pra chegar lá no dia da prova e tá inteiro, que o importante é estar inteiro, né, no dia da prova. Seja muito bem-vinda, bom dia pra você. Obrigada, bom dia a todos vocês, aos ouvintes também. De fato, hoje, no dia do professor, né, gostaria até de aproveitar para parabenizá-los. Sem dúvida. E essa reta final é a reta final para os estudantes, para os professores e para as famílias, né? Pois é, fica todo mundo ansioso. Exatamente, todo mundo ansioso num nível de ansiedade à flor da pele. Uhum. E aí, Isis, como é que a gente pode lidar com toda essa pressão? Eu sei que não é uma coisa só de um mês, né? Mas do ano inteiro, né? Principalmente quando a gente fala do SEI. Mas o que eu posso fazer, né? Pra nesse momento me sentir preparado e estar bem na prova? Sim, essa reta final é primordial. Tanto para revisão, fazer muitos simulados, exercícios, atividade física, continuar aí num ritmo em relação aos estudos, mas com equilíbrio, até para manter esse emocional bem, né? Então o equilíbrio é muito importante nesse momento entre os estudos e o relaxamento. Sim. E no SEI a gente proporciona isso para os alunos, né? Todo o planejamento e cuidado dos professores com a organização pedagógica dos conteúdos a serem dados nessa reta final, os conteúdos mais importantes, que os alunos precisam focar mais, assim como do Enem Eu Sei, né? Que é nossa programação nessas duas próximas semanas que antecedem o Enem, que nós vamos ter programações diferenciadas de lazer, justamente para fornecer e cuidar desses alunos, né? Que é tão importante, né? Quando é que começa a primeira ação, ou começam as primeiras atividades para ir trabalhando o nervosismo para o dia da prova? Desde o início do ano, a gente já vem lapidando aí, trazendo para os nossos alunos momentos de relaxamento, através de atividades de expressão artística, por exemplo, que é um momento onde eles podem se conectar mais com a segurança deles interna. Da autoconfiança, né? Que é tão importante nessa reta final. Para além do conteúdo acadêmico, desenvolver essa autoconfiança através de atividades que nós vamos fazendo ao longo de todo o ano é primordial. E nessa reta final, a ansiedade de fato dá aquela aumentada, eles ficam de fato natural, porém é um sentimento natural e o primeiro passo é aceitar esse sentimento. Então, é importante essa aceitação para que, aos poucos, eles possam conseguir
se dedicar e extrair o máximo de potencial. Tem que saber lidar justamente com essa ansiedade, né? E aí, Isis, eu te pergunto, você que está ali no dia a dia, né, do seio desses alunos, quais são os sinais? Que às vezes nenhum aluno, pronto, tem um aluno que percebe que isso é maravilhoso, ele pode lidar muito melhor com isso, e aquele que não percebe, quais são os sinais? Quem está ali ao redor, né, para perceber, o que é que a gente pode perceber nesses alunos, para dizer, ai meu Deus, está estressado, ai meu Deus, está ansioso, né? Para poder ajudar também, né? Com certeza. O autoconhecimento dos alunos é muito importante, né? Por isso que a gente tem uma disciplina de formação ético-social, onde a gente trabalha com a ferramenta do LIVE, que é o Laboratório de Inteligência e Vida, onde a gente vai proporcionando o desenvolvimento dessas habilidades deles se autoconhecerem e irem percebendo quando eles estiverem num nível de estresse e ansiedade maior, para que eles possam, a partir disso, utilizar as estratégias necessárias. Mas a família e a equipe são importantes instrumentos também nesse momento. Então, a família pode perceber se mudou algum padrão. Então, mudou o padrão de alimentação, mudou o padrão de sono, mudou o padrão ali do humor daquele aluno. Então, já é um sinal de que está afetando e ele precisa de apoio e de acolhimento nesse momento. Muitas pessoas fazem uso de medicação, né? Toma ali um remédio para dormir, né? Um calmante, daquele, né? Um acalme e tal. Sim. Isso é recomendável? O que é que vocês sugerem quando a mãe chega com... Eu posso dar um chazinho, posso dar... Qual é o conselho? Vale a pena ou atrapalha? Então, como a gente já está nessa reta final, né, está muito próximo, então depende de cada caso em relação à indicação de um tratamento medicamentoso. Precisa de uma avaliação do psiquiatra, é importante que não seja algo sem... Essa automedicação, né, é importantíssimo que você não faça, pelo amor de Deus. Exatamente. Hoje em dia a gente sabe que essa automedicação é algo muito comum, e as pessoas pesquisam na internet, já fazem essa medicação, e nessa reta final isso pode desestabilizar tudo. Então, se for realmente necessário, o aluno tiver num nível de ansiedade muito elevado, já está sendo importante buscar um profissional da saúde mental, seja um psicólogo ou um psiquiatra também. Mas tudo isso fazendo avaliação, né, e tendo os cuidados necessários. E a família em casa, né, fica muito angustiada de como lidar nesse momento. Então, de fato, assim, algumas atitudes de acolhimento, elas são importantes. Até um chá, né, um momento, uma alimentação mais gostosa durante a semana, né, para quebrar ali um pouco aquela pressão, aquele ritmo que está do aluno. Então, a família pode ter atitudes ao longo das próximas semanas que favoreçam a autoconfiança, sempre não numa cobrança que desmotive, mas naquela cobrança de saber que ele pode extrair o potencial ainda ali nessa reta final. Eu posso até errar no percentual que vou dizer, mas acredito que 50% ou mais dos pais pressionam. Leva aquela pressa, você vai estudar, você não sei o que, cuidado, não vai pra festa hoje, você não sei o que, vai estudar e tal, aquela pressão, o curso que você vai fazer, não é brincadeira, a concorrência é muito grande, você não sei o que, tal. Às vezes Existe até isso? a pressão do curso também, né? Nessa escolha, né? Ali quando a gente vai lá depois, né? Quando você vai antes ou agora depois, né? Que você se inscreve. Mas quando você vai fazer essa inscrição, acho que também rola às vezes uma pressãozinha ali dos pais. Com certeza. E a linha é muito tênue, porque os pais ficam também querendo o melhor para os seus filhos. Claro. Então, naturalmente, eles vão tratar ali da forma como acham que melhor convém e que vai desenvolver. Mas, de fato, é necessário esse filtro do cuidado, de até onde pode desenvolver mais, essa pressão pode acabar sendo negativa para o aluno, né, para o seu filho, e até onde é aquela pressão de fato, nessa reta final, a gente não recomenda, por exemplo, aquelas festinhas mais longas, que perca a noite, né? Eita. Momentos de relaxamento, a gente recomenda que sejam coisas mais leves. Então, é importante que a família vá orientando também nesse sentido, mas sempre mostrando que acredita no potencial do aluno, independente do resultado, mas sim sempre ressaltando o esforço. Isso é muito importante.
E aí, Isis, vamos tentar. Eu sei que é difícil porque o universo é muito amplo, né? Sim. Mas vamos tentar falar de algumas estratégias. Eu acho que, e principalmente quando chega o dia da prova, né? Eu acho que você tem que estar ali bem calmo, né? E isso tem algumas estratégias que a gente pode se utilizar, né, nesse momento, justamente para, né, se encontrar ali no momento melhor para executar essa prova, né? Sim. Que é uma prova longa, é uma prova, né, que tem ali diversos temas, né? Então, assim, a gente tem que estar bem calmo, bem atento, né, em tudo que a gente está fazendo. Teria ali uma estratégia ou outra para seguir nesse mês, antes da prova e no dia da prova em si? Sim, com certeza. Nos simulados que os alunos forem fazendo, já é importante ir utilizando algumas técnicas de respiração. Uhum. Então, a inspiração em 4 segundos, manter em 2 e expirar em seguida. Fazer isso diversas vezes de forma consecutiva ajuda no relaxamento e no controle da ansiedade. Porque a ansiedade, ela faz com que a gente segure a nossa respiração e não solte. Uhum. Então, nesse momento, eles precisam exercitar essa respiração, principalmente numa crise de ansiedade, no momento onde fica mais nervoso durante a prova. Então, nos treinos já dos simulados, já ir exercitando isso, para que durante a prova seja um comportamento natural do aluno. Utilizar esse recurso como estratégia. Uhum. Então, também antes da prova, a previsibilidade é uma grande aliada da ansiedade. Sim. Então, é importante saber onde você vai fazer a prova, checar o caminho, o percurso, garantir que o tempo de deslocamento seja o adequado. Então, organizar a documentação, canetas, toda essa organização vai ser uma previsibilidade que vai ajudar aí nessa ansiedade. Sim. Às vezes congestiona, né? Em algumas áreas de Natal, alguns bairros, é muito congestionado já naturalmente. Exatamente. E no dia de prova aumenta muito o fluxo de pessoas que se dirigem para os locais Exatamente. de votação. Isso, um item que eu acho que é fundamental é você saber organizar o tempo. Né? O tempo para tudo, o tempo para lazer, o tempo para a família e o tempo para estudar. A organização do seu plano de estudos, ele é fundamental. Como também você saber calcular o tempo da prova, né? Quantos minutos eu vou gastar em cada questão. Tudo isso é muito fundamental. O tempo é um aliado importante se você souber aproveitá-lo muito bem. Sim, com certeza. Essa organização do planejamento, se o aluno não estiver conseguindo fazer só, né, ou junto à família, é muito importante que já busque aí, como a gente já trabalha, né, no SEI, o Estudando Certo, que é justamente esse momento de orientação, de planejamento de rotina de estudos e o planejamento dessa reta final também de revisão. Então, organizar o tempo que vai ser dedicado para os estudos, para resolução de questões, para um momento livre de lazer, que seja um momento que realmente reabasteça e não aquele momento que muitos adolescentes acham que estão descansando, mexendo no celular. Ixi. Até adultos, né, também acham isso. Então, não é esse momento livre. Momento livre, de fato, de fazer algo em família, de relaxar fazendo alguma atividade física, meditação, né? Então, existem algumas atividades que a gente vai trabalhando e recomendando para que esse planejamento saia da melhor forma possível e extraia esse potencial do aluno. E aí, Isis, mesmo que eu tenha passado ali, né, um ano estudando, né, seguindo aí as dicas e tal, mas chega num momento como esse, eu vi pra você assim, Isis, não tô me sentindo preparada. E aí, o que faz? Então, os alunos, eles nunca vão se sentir 100% preparados. E esse discurso é esse mesmo, essa fala. Parece que eu tô vendo um aluno, né, aqui na minha frente. Mas é importante confiar na construção e bagagem que você tem. Né? Então, confiar no seu potencial, no que você construiu até aqui. E que essa reta final também faz a diferença. Sim. Porque muitos alunos acham que tem que... não, vou entregar os pontos, né? E não é. Vou desistir. Vou né? desistir. Ou então acho que o que eu já fiz já foi suficiente. Né? Acho que já tô dominando tudo. Então, nem 8, nem 80. Precisa entender que essa reta final, ela faz a diferença sim. E um bom planejamento e organização vão contribuir para isso. E, principalmente, confiar em si mesmo. E nos dias da prova, Isis, é importante também voltar lá a estudar? Muita gente diz que é
tem alguns que gostam, né? Não, chega da Ficam as prova... apostilas na fila, né? Fica assim, né? É verdade. Tem gente que se sente bem com isso, outras pessoas já acham que preferem ali, né, um momento de relaxamento, o que tiver de ser será, né? Nesse momento. E acho que o sono também é muito importante, né? De um dia para outro da prova. A prova hoje em dia é dividida em 2 finais de semana, né? Antes a gente tinha ali 4 dias, né, direto, mas ainda tem aí esse gapzinho ali de uma semana. O que você diz? Você acha que realmente dá certo? A gente tá ali de última hora ainda buscando ali uma dicasinha, né? Então, isso pode favorecer, inclusive, desenvolver mais ansiedade em alguns alunos. Então, porque você vai estar ali estudando e vai ver uma questãozinha que você não conseguiu resolver. Sim. E isso pode realmente desestabilizar. Então, o recomendado é que você possa, até o penúltimo dia, de fato, você pode estar ali, ter um momento para revisar, para fazer mais questões, mas ter um sono, fazer a higiene do sono no dia anterior, dormir cedo, dormir bem, é uma prova de fato muito exaustiva, cansativa. Então, essa regulação do sono, já a partir de agora, ela é fundamental. Então, fica inegociável tanto uma alimentação balanceada, até para não ter nenhum problema, né? Levar uma alimentação também para durante a prova. Tem alunos que gostam de se alimentar com algo doce até... Então, é algo que pode ajudar. E também, nos dias anteriores, a alimentação e o sono. Inegociáveis. Aí que não pode ir pra festa mesmo. Pelo menos essa semaninha ali, né? Exatamente. Aí depois você vai farrear, né? Com uma nota boa no Enem, né? Pra poder você entrar na universidade naquela que você desejar, né? Muito bem. E aí, gente, com essas dicas maravilhosas aqui da Isis, vou te agradecer, Isis. Muito obrigada, viu, pela participação aqui no nosso programa. Acho que realmente esse momento final, esse momento de um mês até a prova, né? Gera aquela ansiedade, mas a gente tem recursos hoje em dia que podem nos levar, né, a uma prova mais tranquila, acreditar aí, afinal de contas você passou o ano inteiro estudando, né? Exatamente. Vai dar certo, isso, né? Nós que agradecemos o espaço e o cuidado com os alunos, que realmente é necessário nessa reta final, essas orientações, a gente chegar junto, são adolescentes, né? Verdade. Então, o máximo de orientações possíveis que eles possam receber, melhor. Pois é, eu me lembro que na minha época lá que eu fui fazer o vestibular, eu fazia a prova, chegava em casa, almoçava e ia descansar. Ficava só tranquilinha, dormindo e tal, pra depois no outro dia fazer a prova de novo. Eu ia pra cima dos livros de novo. Era? Pois é, né? Ficava na fila lendo. Cada um tem o seu ritmo, né? Por isso você lembrou, né, desse negócio. Tá. Nas apostilas. Mas me lembro muito, assim, de pegar essas coisas. Lá acertavam. Ixi, Maria. Lembrei aquilo que eu li. Né? Não tinha muito, assim, dica, assim, né, de última hora, assim, a dica no portão, né? Aí você pegava, assim, a dica de, meu Deus do céu, não me lembro muito disso aqui, não. Às vezes não é muito bom ficar conversando ali na hora que dá um nervosismo, o interessante também é que nessa época também não tinha muito... não tinha todas essas dicas, né? Todo esse acompanhamento, psicólogo e tal, realmente não tinha, né? E o que o SEI oferece hoje para os alunos é um tratamento, uma orientação completa, né? Que se preocupa com o aluno, assim, desde os primeiros momentos que você vai fazer o Enem, tanto na parte mental, para você ficar tranquilo e tal, como também uma estratégia de estudo para você se dar bem e passe chegar lá no antigo vestibular e atual Enem. Exatamente. Eu não esqueço do vestibular. Não tem como, né? A gente viveu isso, tempo, né? né? Passou por isso, então... O meu ano foi o ano da divisão. Vestibular e Enem. Foi ainda 50% e 50%. O meu ano foi o primeiro da redação. Bem novinho. Sei não, gente. Olha, a gente teve uma conversa muito bacana aqui com a Isis Barreto, que é psicóloga do Colégio C, Romualdo Galvão e Roberto Freire. Mais uma vez, viu, Isis? Muito obrigada. E sigam as dicas, tá? Para que todo mundo se dê bem aí, todo mundo, né? A gente tenha uma aprovação de 100%, sem dúvida nenhuma, que é o que a gente deseja, né? A todos vocês. Muito obrigada, viu, Isis? Obrigada a vocês. Olha, gente, 10 horas e 31 minutinhos.